a doença de Crohn e a morte do filho. Eu matei sim, doutor. Eu matei o meu próprio filho. É muito duro ter que confessar isso. Mas ele não estava aguentando mais tantas dores. Ele chorava dia e noite. A vida do Guilherme já não tinha mais sentido. Ele já não estava mais aguentando. Ele não ia mais à faculdade. Ele já não saía mais com os amigos. Meu filho tinha perdido até a namorada. Quando a namorada o abandonou, ele entrou em profunda depressão, doutor. Em depressão total, e começou a pedir que eu tirasse a sua vida. Ela deixou o meu filho, foi por causa da doença. A vida dele era de casa para o hospital, do hospital para casa. Os médicos já não sabiam mais o que fazer. Até porque os remédios para combater as dores não estavam mais surtindo efeito algum. E tudo ficou muito difícil mesmo. Ele não comia direito, ele não comia quase nada. E estava se definhando a cada dia que passava. E chorava de dor, chorava sem parar, chorava dia e noite de dor. Guilherme estava cursando engenharia de automação em Itabira e só voltava para casa nas férias. Mas eu tive que ir para lá, para ficar perto dele. Fiquei morando até na pensão que ele também morava. Mas a doença chegou a tal ponto que ele deixou de frequentar as aulas. Foi obrigado a trancar a matrícula no fim de junho e voltamos para casa aqui em São Francisco. A gente tinha até esperança que ele fosse melhorar durante as férias de julho. Mas não melhorou nada. Muito pelo contrário, piorou e piorou feio. Eu nunca tinha ouvido falar dessa tal doença de Crohn. Mas é uma coisa terrível. A pessoa sofre muito, a pessoa sofre demais e sei disso pelo que eu passei e presenciei esse tempo todo. Meu filho foi martirizado e por isso sei que ele está bem lá onde ele se encontra agora. Dizem que todos os mártires são abençoados e estão com Deus. E eu tenho certeza que o Guilherme também está. Eu também, apesar do que fiz, me sinto martirizada. Então, tudo aconteceu porque meu filho pediu. Ele me pedia muito que eu fizesse o que eu fiz. Ele pediu que eu tirasse a vida dele, para que ele parasse de sofrer e pudesse descansar em paz. Naquela noite, 5 de agosto passado, eu decidi então tomar a iniciativa. Foi uma coisa terrível. Depois de tanto chorar de dor, chorar de dor, ele ficou cansado e dormiu. E eu olhando ali o meu filho e vendo todo o seu sofrimento, e tantas vezes ele me pedindo que eu tirasse a vida dele, para que ele parasse de sofrer. Eu então tomei coragem e decidi. E fiz tudo isso, doutor. Matei meu próprio filho. Agora eu sei que ele não sofre mais. Eu sei que ele está em paz. Eu coloquei meu filho no mundo para ser uma pessoa feliz e não para sofrer tanto assim como ele sofria. Como tudo deu errado,
se eu o coloquei nessa vida, na terra, senti que tinha o direito de tirar esta vida sofredora. Por um momento eu pensei assim: se eu trouxe essa vida para essa terra, eu também tenho o direito de tirar desta vida sofredora. É claro que eu estou arrependida e sofrendo muito. Sofrendo pelo que fiz, sofrendo pela saudade que sinto dele. Agora, deixo tudo nas mãos da justiça e nas mãos de Deus. Nas mãos da justiça da terra, nas mãos da justiça divina. Tudo por causa dessa maldita doença, a doença de Crohn. A mãe é o retrato do próprio bagaço humano. Presa por ter matado o próprio filho. Um rapaz de 20 anos, estudante de engenharia de automação. E desde quando aconteceu a tragédia, a mãe está presa. Para o delegado, ela confessou diversas vezes que matou o filho a pedido dele mesmo. O rapaz não aguentava mais tanto sofrimento provocado pelas dores da doença de Crohn. A mãe também disse que sofria com o filho, vendo o filho naquela situação, até que resolveu atender o pedido do rapaz. Um jovem estudante de engenharia, matriculado na faculdade de Itabira. Ela o matou enquanto ele dormia. Dormiu depois de tanto chorar, de tanto sofrimento, que cansado ele dormiu. E foi naquela noite de agonia. Ele se cansou e conseguiu dar uma cochilada durante uma crise de dores agudas. E então, a mãe aproveitou para golpear o filho na cabeça com uma alavanca de ferro. E depois, uma facada no peito, uma facada no coração. Um horror. Um verdadeiro horror. O delegado que comandou todos os detalhes da investigação, horrorizado com o fato, chocado com tudo, acabou indiciando por homicídio duplamente qualificado a mãe, por ter agido com crueldade e usado meios que dificultaram a defesa da vítima, no caso, o próprio filho. O delegado colheu vários depoimentos de médicos que tratavam do estudante. E, de fato, ele estava mesmo sofrendo de maneira atroz essa doença que afeta o aparelho digestivo. Foram anexados aos autos do processo os receituários, os exames que comprovam que Guilherme fazia tratamento contra o mal de Crohn. Parentes e colegas de faculdade também foram ouvidos. Guilherme era filho único. O pai de Guilherme faleceu há 12 anos. Os tios de Guilherme também disseram que o estudante estava sofrendo muito com as dores. Mas os dois não entendem como a mãe chegou ao ponto de cometer o que cometeu. O mal de Crohn, segundo os especialistas, é uma doença inflamatória muito séria que afeta o trato intestinal, principalmente a parte interior do intestino delgado e do intestino grosso. Mas pode afetar também todas as partes do trato gastrointestinal, como foi o caso de Guilherme. As dores, neste caso, são terríveis e insuportáveis. Guilherme morreu. Guilherme foi morto.
A família era só ele e a mãe, porque o pai havia falecido há 12 anos. Agora, à mãe não resta outra alternativa a não ser esperar a decisão final da justiça. Enquanto na cela, amarga uma saudade imensa, uma saudade e ao mesmo tempo uma dor. Tudo porque o filho insistiu para que ela lhe tirasse a vida, para que ela, a mãe, aliviasse o seu sofrimento. E ela vendo o filho sofrer, ela vendo o filho com aquelas dores insuportáveis, ela matou o próprio filho. Agora não lhe resta outra alternativa a não ser esperar a decisão final da justiça. No canto de uma cela, amargando uma saudade imensa, tudo porque o filho pediu, insistiu para que ela lhe tirasse a vida e aliviasse o seu sofrimento. Mais uma história que a vida escreveu.